Oi, eu sou a Mariana, sou fagotista da USP desde 2008. Comecei a tocar fagote, eu tinha 14 anos. Tinha gostado do instrumento alguns anos antes, descoberto numa gravação. Não sabia o que era, só ouvi o som, adorei, falei que vou tocar isso daí. Quando eu vi o tamanho e tal, fiquei meio... achei um pouco estranho, mas falei, não, vou tocar, é lindo o som, quero tocar esse instrumento. Na verdade, não tinha, né, noção, né, de como que eu iria fazer isso, enfim. E na época eu frequentava uma igreja evangélica com a minha família e tinha uma pessoa lá que tocava, né, e que me emprestou o instrumento e começou a me dar aula, o Arquimedes. Na época era um fagote francês, né, para quem não conhece, o fagote tem dois sistemas, né, o fagote francês e o alemão. Então eu comecei com esse fagote francês. E daí, depois de um tempo, eu fui fazer teste lá na escola municipal. Comecei a estudar com o Bush, né, professor. Daí ele deu a aula para mim um tempo e falou, você precisa trocar de instrumento, precisa tocar fagote alemão. Troquei, convenci meus pais a me ajudarem, né, para comprar meu primeiro instrumento. E aí estudei fagote alemão lá com o Bush. Quando eu fui prestar vestibular, eu acabei decidindo fazer uma outra coisa, né? Achei que não conseguia muito imaginar música como uma profissão e fui fazer economia. E daí, no último ano de economia, eu já não conseguia imaginar não fazer música como uma profissão. Voltei, né, a estudar, terminei o curso, fui atrás também de outros professores, comecei a tocar na orquestra jovem. Depois que eu terminei o curso de economia, eu acabei entrando também na USP aqui no curso de música. Fui estudar com o Fábio Cury na graduação. E depois eu acabei tendo que parar porque entrei naquele ciclo, né, de quem precisa estudar e trabalhar, principalmente por questão de comprar o instrumento, né. Aí comecei a tocar na Orquestra de Santos, tocava na Orquestra de São Bernardo e na Experimental. Ou seja, né, ficava nessa vida que acho que muita gente sabe como é, né, de ficar tocando em várias orquestras. E claro, como todo mundo tinha o sonho de tocar em uma orquestra só e gostava muito da USP desde quando eu estava no departamento, né? Eu toquei na OCAM também, orquestra de câmara lá do departamento. E tinha essa referência para mim, a USP era uma referência, atravessava a Praça do Relógio e assistia os concertos, adorava, né? Eu tive contato com os USP, em primeiro lugar como academista, também fiz cachês e em 2008 eu ingressei no concurso, fiquei muito feliz e sempre senti que esse era meu lugar. Depois que entrei na orquestra eu consegui voltar, né, para os meus estudos e terminei na minha graduação na FAMOSP, na Faculdade de Mozarteum. E depois que eu estava há 2 anos na orquestra, eu consegui uma licença e fui fazer mestrado em Chicago. Eu e meu marido, que também é músico, né, trompetista. A gente ficou 2 anos lá em Chicago fazendo mestrado em performance. A volta do mestrado foi um pouco difícil, né, porque estava ali num ritmo muito forte, né, de estudo, de vida de estudante mesmo, né. Daí quando eu voltei, né, e o que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou continuar a seguir isso, enfim. Depois acabou surgindo uma oportunidade para eu começar a dar aula, né? Comecei a dar aula na FAAM e fui dar aula de fagote, de disciplinas teóricas também. Eu adorei entrar na sala de aula, adorei essa experiência. E isso acabou me impulsionando também para perseguir meu doutorado, né? Em 2019 eu ingressei no doutorado e decidi fazer uma ponte aí com a minha formação anterior, né? Estou fazendo doutorado na administração, na FEA. A professora Tânia Casado, que é minha orientadora, super fã da orquestra e incentiva bastante. E a ideia é estudar a carreira dos músicos, né, de orquestra. Bom, eu adiei bastante, né, a questão da maternidade. E quando eu vi que não dava mais para adiar, eu já estava dentro do doutorado e um baita de um desafio, né? Lorena nasceu o ano passado, né, em fevereiro de 2020, logo antes da pandemia. Foi um presente, na verdade, né, passar a pandemia com ela, cuidando dela, enfim. O isolamento social, né, foi muito gostoso, né, assim, claro,
não desconsiderando o contexto, né, que tem sido super difícil, brasileiro, mas o meu universo de estar com o neném dentro de casa tem sido muito gostoso, né. E estou aprendendo ainda, né, como conciliar aí essas atividades. Eu sempre gostei muito de fazer música de câmara, sempre, assim. Sempre estava desde que eu comecei a estudar, era um quinteto aqui, outro quinteto ali. E dentro da USP a gente tem bastante oportunidade também de fazer música de câmara. E estou sempre inserida nessas oportunidades. E tenho também atividade com instrumentos de época, né? Então já me dedico aí ao fagote barroco, clássico. Música de câmara para mim é muito prazeroso. E eu enxergo a orquestra assim, né, como uma grande música de câmara. Uma dificuldade que eu sempre enfrentei, né, nos estudos de música e talvez muitos de vocês também enfrentem, é a questão da ansiedade de performance. E para mim o que tem ajudado, né, é trabalhar bastante a questão do corpo, com corrida, exercício, mesmo técnica de Alexander, yoga, e também a meditação. Então são essas ferramentas que eu uso para trabalhar essa questão.